Tema aqui para a nossa mesa. Nesse ano nós temos as eleições municipais no Brasil e um dos principais assuntos, a possível regulação da inteligência artificial nas campanhas. O Tribunal Superior Eleitoral já avisou que essa é uma das prioridades para as próximas semanas. E uma notícia que acaba de chegar: na Indonésia, essa tecnologia vem causando polêmica. Uma campanha eleitoral usando um deepfake ressuscitou, entre aspas, claro, o ditador Suharto, morto em 2008 aos 86 anos de idade. Segundo o dirigente do partido que produziu o material, o vídeo foi feito para lembrar aos cidadãos da Indonésia o quão importante é o voto nas próximas eleições que ocorrem nesta quarta-feira no país. Cerca de 205 milhões de eleitores deverão escolher o próximo presidente, 500 deputados e 20 mil representantes regionais. A gestão de 32 anos do ditador Suharto foi marcada por corrupção e abusos de direitos humanos. Começo com a Mônica Rosenberg, que tem essa ligação muito com a política, o direito eleitoral também. O que essa história pode ajudar aqui o Brasil a pensar nessa questão da inteligência artificial? Se você for ressuscitar os ex-políticos, teremos o quê? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek de volta? É assustador que a escolha tenha sido trazer um ditador associado à corrupção, quer dizer, uma figura nefasta. Como é que ele pode ser a grande inspiração para incentivar as pessoas a irem votar? Mas, a parte disso, é realmente muito preocupante o efeito da inteligência artificial, porque o Brasil é um país onde a fake news proliferou. Nós vimos aí nas últimas campanhas os grupos de WhatsApp liderados pelas tias que divulgavam coisas absolutamente falsas, tava na cara um pouquinho de discernimento, você olhava aquilo e dizia, isso aqui não é óbvio que é fake, né? Aqueles vídeos que começavam a dizer, isso vai ser apagado, mande para todo mundo, tenha medo. Você já sabia o tom da mensagem, já sabia que era fake. As pessoas acreditavam naquilo, viralizavam, mandavam para todo mundo. Se nesse contexto, onde o falso, a moeda verde era enviada, imagina quando houver um vídeo que é muito difícil, quase impossível de você saber se é real ou não. Engana o nosso cérebro. Numa situação dessas, eu fico extremamente preocupada o que vai ser essa eleição e como que o nosso eleitor, que minimamente, não estou nem falando daquele que vai votar em quem der uma bolsa, uma sacola, um uniforme de futebol, aquele que quer realmente se informar, entender as ideias dos candidatos, onde que essa pessoa vai poder ter uma fonte confiável para se alimentar e para entender o que é a proposta que realmente está sendo colocada. A hora que a gente mistura tudo, mistura sonho, mentira, desejos, numa tecnologia que você não consegue dizer se é real ou falsa, fica extremamente perigoso. E só para terminar, eu acho que não é só fazendo uma regra, claro que tem que legislar, claro que tem que regular, claro que tem que organizar, mas existem outros mecanismos. Eu sempre falando de prevenção, sempre falando de educação, sempre falando de conscientização. Ter a ilusão de que criar uma regra vai resolver o problema é muita inocência. Pois é, Paulo, você pode mudar a voz do seu adversário, pode até fazer um vídeo com o seu adversário falando alguma coisa que ele não falou, né? Então, o que essa história da Indonésia, por mais que seja distante muito de nós, isso pode nos ajudar a superar ou evitar qualquer problema aqui na eleição brasileira? Eu sou muito pouco esperançoso em relação a esse processo aqui no Brasil. Primeiro porque tem uma demanda de entendimento do próprio setor jurídico em relação à questão do tamanho do problema. Eu acho que a gente não tem acúmulo efetivamente técnico, até porque a gente está falando de uma tecnologia nova efetivamente. Então, não só na Indonésia, mas nas eleições argentinas já foi usado bastante inteligência artificial por ambas as campanhas. Milei tem um costume grande, inclusive, de usar o gerador de imagens. A campanha do Massa também utilizou, até em vídeos abertos, em vídeos institucionais, inteligência artificial. E, obviamente, que isso preocupa, até porque a gente está num ano eleitoral que é um ano eleitoral que é municipal. Então, as coisas que acontecem quando a gente está falando de uma estrutura nacional, que até tem menos gente, tem menos candidato, é menos complexo, já é muito difícil. Falando, então, que a gente vai estar com eleição para prefeito, para vereador, em
quase 6 mil municípios, que esse é o tamanho que o Brasil tem hoje, torna-se algo muito complexo e muito difícil de ser monitorado. Algumas plataformas, como a Meta, já têm se mostrado preocupadas com o assunto também, mas o que eu coloco é que isso, eu sempre falo que quando a gente olha para a questão, seja de fake news, seja de inteligência artificial, seja desse processo de regulação como um todo, a gente olha as plataformas como o Facebook, como o Instagram, até o próprio TikTok, mas essas plataformas, elas são, na verdade, o topo do iceberg. A gente tem uma série de informações sendo trocadas em fóruns fechados, em Discord, em aquela crise que teve do 4chan, você tem o próprio Telegram, você tem as plataformas de troca de mensagem que não identificam esse processo. Então, mesmo que o Instagram, um Facebook decidam de fato falar, olha, isso aqui é inteligência artificial, você tem uma dinâmica no digital de troca de informação pelas pessoas que torna muito difícil, principalmente com o tempo que a gente tem. E essas big techs, é bom lembrar, muitas vezes sequer respeitam a lei brasileira. Então a gente ainda tem o risco de desenvolver uma lei e sequer conseguir aplicá-la, porque boa parte dessas empresas estão hospedadas fora do Brasil. O TikTok é chinês, mas, salvo engano, fica na Indonésia. Você tem a Meta nos Estados Unidos, com um regime diferenciado de leis, e inclusive, importante dizer também, que se comportam de maneira muito diferente nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, do que aqui no Brasil, dado a fragilidade das instituições. Você tem nos Estados Unidos e tem na Europa, você tem deputados mais atuantes em relação a isso, você tem governos que vão, de fato, valorizam muito mais a questão que teve, a crise que teve nos Estados Unidos agora com a Cambridge Analytica, que foi, na verdade, um vazamento de dados das pessoas não autorizado. Então, você tem aí, também no caso brasileiro, ainda um complicador a mais, que é o fato dessas big techs se importarem pouco com o sistema jurídico brasileiro, falando aí de maneira generalista, né? Pois é, doutor Emerson, é um tema polêmico. A gente vem já algumas eleições discutindo a influência da internet, mas agora a inteligência artificial amplia esse escopo de discussão ainda mais, né? Sem dúvida, Thiago, porque o Brasil ainda engatinha nos crimes cibernéticos. E a tecnologia, né, ela anda a passos largos. Então, quer dizer, se a gente não conseguiu ainda alcançar, dar uma estabilidade jurídica dentro dos crimes cibernéticos, quiçá a parte da inteligência artificial. É preocupante. Você disse aqui alguns nomes, mas eu digo assim, se fizerem uma campanha com Ulisses Guimarães, que foi declarado morto, mas não se achou o corpo, seria muito mais, talvez trouxessem a realidade que ele piamente estivesse vivo. Então isso é preocupante. Eu não sou muito a favor de regulação, mas nesse aspecto nós não temos uma capacidade técnica para que haja uma supervisão, até mesmo uma fiscalização, para que buscasse ali as verdades sobre as suas publicações. E, em contrapartida também, o brasileiro, por via de regra, ele não tem o hábito de pesquisar a notícia que ele recebe. Às vezes ele recebe aquela primeira notícia e acaba acreditando que aquilo seja verdadeiro, e isso pode trazer e deve trazer consequências aí desastrosas. A tecnologia, como eu disse, caminha a passos largos, mas precisa de uma regulação, precisa de um parâmetro, precisa ter uma legislação, né, estável, forte e eficaz para que fake news e outros crimes que podem ser cometidos através da inteligência artificial não ocorram, principalmente no período eleitoral, em que a busca pelo voto ela é incessante. Professora Cássio, os nossos três colegas aqui colocam a necessidade de se fazer uma regulação, mas o próprio Paulo fala do ceticismo, se isso muda alguma coisa, ou se isso, na hora do vamos ver, se a pessoa, enfim, faz uma mudança de voz, faz um vídeo do adversário, e como que fica não só a fiscalização, a punição para quem faz isso, porque a eleição passa e aquilo já fez o efeito, como a gente já viu outros anos, né? Tiago, você tocou no ponto mais importante. Por quê? Eu vou retroceder 10, 12 anos, quando era possível nós usarmos as placas, o cavalete nas eleições. Você tinha uma medida pré-determinada para esses cavaletes. Mas os candidatos faziam um cálculo político financeiro. Se eu usar irregularmente estes cavaletes, eu vou ser preso? Não. Eu terei
o meu mandato cassado? Não. A única coisa que há é a aplicação de uma multa. Sabe o que os candidatos faziam? Usavam estes cavaletes de forma irregular. Por quê? É melhor ser eleito e depois pagar uma multa do que correr o risco de não ser eleito. E aí nós entramos em dois raciocínios. Primeiro, um raciocínio ético. Alguém que está disputando um mandato para ser representante e faz uso de irregularidades para ser eleito, não necessariamente será um bom representante. Em segundo lugar, para que essas leis tenham efetividade, para que essas sanções eleitorais tenham efetividade, é necessário que elas sejam fortes. Fortes no sentido de usou inteligência artificial irregularmente durante a campanha, foi beneficiado por uma inteligência artificial, por uma deepfake, por uma fake news, você terá o seu mandato cassado ou você não terá direito à diplomação. Significa que você não assumirá aquele cargo. Do contrário, não basta a regulação, porque ela não será efetiva. Mais uma vez, como nós tínhamos nos cavaletes, nos outdoors e assim sucessivamente, os candidatos farão conta. É irregular, mas eu vou ser beneficiado? Tantofas. Vou usar e ponto final. Para encerrar esse tema, Mônica, rapidinho, por favor. Rapidamente, o tema, então, é impunidade. Não é só você criar uma punição e dizer tem que punir, vai perder o mandato. Ele pode simplesmente ter uma tarja na próxima campanha que esteja escrito usou de forma irregular a inteligência artificial para que ele não seja reeleito. Mas alguma sanção tem que ter. Isso é responsabilização e isso é evitar a impunidade. Enquanto houver impunidade, vai ser muito difícil. Para você que nos acompanha